Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Maria Carolina, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Humanidades em Estética e História da Arte da USP e hoje vou mediar junto a André Pitol e Maian Gonçalves Fernandes a mesa Perspectivas Afrodiaspóricas. Bom, primeiro agradeço a presença de vocês e vou chamar o nosso primeiro convidado, que é o André Pitol, e falando um pouquinho deles para vocês. Ele é pesquisador, curador independente e professor, com doutorado pela Universidade de São Paulo, é docente da École Intuit Lab São Paulo e da pós-graduação em Crítica e Curadoria da PUC São Paulo. Desenvolve prática de pesquisa documental e projetos de curadoria na intersecção entre fotografia, arquivo, artes e migrações, a partir de uma perspectiva afrotópica da história da arte. Escreveu artigos e ensaios sobre artistas como Edival Ramosa, Lily Ashton Harris, Madalena Schwartz, Cláudia Andujar, Ana Rayland Martins dos Anjos, Almir Mavinier, José Oiticica Filho e Alaí Gomes. E escreveu também para periódicos como Eflux, The Brooklyn Rail, Photographies, Ars, Modus, Mídia Ninja e Revista Zoom, entre outros. Foi curador adjunto de A Parábola do Progresso, em 2022, e curador de Edival Ramosa, Nova Construção Totêmica, em 2024. Em 2023, conceptualizou o programa itinerante Escola de Colombismo na Casa de Cultura do Mundo, em Berlim. Participou de residências de pesquisa artística em Ljubljana e Casablanca, ambas em 2024, e foi curadora adjunto da 36ª Bienal de São Paulo, em 2025. Seja bem-vindo, André. Bom dia, todo mundo. Inicio agradecendo o convite da Elo, da Gabriele e da Maria Carolina. Saúde a todos. Para hoje, eu escolhi compartilhar com vocês um texto, uma pesquisa que eu fiz em 2024, durante essa residência em Ljubljana, é uma residência da Bienal de Ljubljana, onde o Edival Ramosa foi participante da 9ª edição em 1971. E também é um convite para todo mundo que pesquisa arte se inscrever na residência que tem no Centro de Artes Gráficas de Ljubljana, na Eslovênia. É um espaço propício para pesquisa. Eles têm um arquivo grande, semelhante ao arquivo Van Desweg. Então, eu vou apresentar o texto que foi publicado no Reader, comemorativo dos 70 anos da Bienal de Ljubljana. A abstração geométrica como forma de arte tem recebido atenção significativa nas últimas décadas e, em particular, seu cânone revisado por meio da introdução de novas categorias de análise discursiva e historiográfica. Esse processo de revisão incorporou uma apreciação da simultaneidade, dos estilos abstratos como variantes da expressão abstrata, bem como uma consciência da relação entre abstração e racialidade, abordando essa relação transatlântica e transnacional, demonstrando os profundos entrelaçamentos, além das fronteiras, incluindo a frequência com que artistas e obras de arte se deslocavam pelo sul global. E tudo isso fornece uma história horizontal, narrando encontros entre artistas da América Latina, Ásia Oriental e África e obras de arte que mapeiam essas novas rotas. Um dos objetivos dessa revisão dos parâmetros da arte abstrata tem sido dissipar a noção de que a abstração se originou nos centros da vanguarda europeia e se espalhou unidirecionalmente para outras áreas do mundo, como Estados Unidos e América Latina. No caso da América Latina, a abstração geométrica tornou-se a narrativa dominante sobre a arte criada na região, deslocando a centralidade de expressões artísticas como o muralismo mexicano. Essa dominância é resultado de décadas de textos críticos, debates conceituais e curatoriais que solidificaram ideias como autonomia local ou regional distintas do cânone eurocêntrico, que anteriormente relegava essa arte a uma posição inferior e derivada. Contudo, apesar da atual proeminência da abstração latino-americana e da ampliação das leituras que incorporam artistas e práticas não canônicas, ainda persistem obstáculos para alcançar uma compreensão mais radical dessas questões, por exemplo,
a relação entre abstração e negritude. A ideia de que a abstração e a negritude possuem uma conexão profunda e contínua é uma ideia a ser buscada, né, ao invés de uma simples intersecção recente que encontra respaldo em pelo menos dois sentidos. O primeiro deles é um sentido entender, né, essa conexão profunda simplesmente como uma possibilidade, né, onde a arte, aprender a arte a partir de uma posição de modernismo, abstração, minimalismo ou qualquer outra, não anula o fato de que existem artistas de todos os gêneros, cores, países, crenças e culturas cujas expressões artísticas estão inseridas nas esferas do modernismo, da abstração e do minimalismo, sem a necessidade de qualquer justificativa, pedido de desculpas ou impulso para se situarem dentro de uma genealogia da arte ocidental. E, em segundo lugar, essa conexão destaca as possibilidades dessa produção negra, que não se limita à figuração, no sentido de um simbolismo estético, de um significado visual, mas coloca nessas vertentes estéticas e esses posicionamentos políticos que se baseiam, né, nessa conexão prévia entre negritude e o mundo objetivo. Essas ideias, né, elas se assoam a uma discussão do Otávio Zaya sobre a América Latina, né, como um conceito transterritorial, onde os espaços de identidade e diáspora são elaborados e onde, né, as fronteiras, assim como as diásporas, não são apenas lugares de misturas imaginativas e hibridismo, em um hibridismo feliz para celebrarmos, mas são igualmente campos minados, territórios móveis de constantes confrontos com contra a imposição do Eurocentro. Nesse sentido, minha perspectiva para apresentar o Ramosa para vocês está inserida no movimento conceitual e prático da diáspora, que pode ser considerado, né, como um principal contraponto à leitura padrão da abstração geométrica como uma celebração da modernização progressiva dos governos nacionais, bem como a sua branquitude. Este quadro de referência criado será explorado aqui através de uma apresentação sobre a produção gráfica, né, as serigrafias do Edival Ramosa, que nasceu em 1940 e faleceu em 2015, que carregam a marca de sua poética, uma poética da abstração geométrica e de sua trajetória diaspórica. Me concentrarei em 4 pontos dessa trajetória: Rio de Janeiro, Milão, Ljubljana e Porto Rico, sendo os 2 últimos particularmente relacionados à abordagem gráfica, né, que eu desenvolvi nessa residência na Bienal de Ljubljana, e sua rede diplomática no período da antiga Iugoslávia. Isso nos permitirá refletir, né, sobre os desafios da representação nacional em eventos como a Bienal de Ljubljana, a partir de uma perspectiva transnacional e afrodiaspórica. Nascido no estado do Rio de Janeiro em 1940, Edival Ramosa é um dos artistas considerados pertencentes à segunda geração da abstração geométrica no Brasil. Ele é também um exemplo singular de artista que, tendo nascido no Brasil, desenvolveu uma poética ligada a uma herança afro-brasileira, mas cuja arte foi, em grande parte, criada fora do território brasileiro, para só depois entrar o cenário local. De uma perspectiva diaspórica, a produção artística de Ramosa é melhor compreendida a partir de sua trajetória, que inclui não apenas o Rio de Janeiro e Ljubljana, mas também o norte da África, o Oriente Médio e a América Latina. No início dos seus 20 anos, foi voluntário da Força Expedicionária da Paz, que o Brasil enviou para mediar o conflito entre Egito e Israel, em Suez. Durante sua passagem pelo continente africano, no início da década de 60, Ramosa visitou Cairo diversas vezes, e durante sua estadia na faixa de Gaza, em junho de 1962, Ramosa escreveu uma carta que inclui inúmeras observações sobre o brilho do sol da manhã no horizonte de Rafah, fotos de toda a unidade militar, incluindo alguns brasileiros, tiradas do aeroporto de Gaza,
e a descrição do sobrevoo da cidade em direção a Jerusalém e também a Belém, do trajeto do hotel e de outras atrações. Todos os lugares por onde passou, como Lisboa, Amsterdã, Casablanca, Cairo, Atenas, Khartoum, Haifa, Beirute e Amman, foram mostradas em um mapa criado para essa exposição, né? África e Europa, mostra de Edival Ramosa, que foi a primeira exposição individual que o Ramosa fez na Galeria Annunziata, em Milão, em 1969, né? Fazendo uma referência a essa jornada que o artista passou até chegar na Itália. Então, depois desse período no norte da África e também no Oriente Médio, Ramosa cruza o Mediterrâneo rumo à Itália, vivendo em Milão entre 64 e 74. Foi em seu ateliê, em Milão, que Ramosa, aos 24 anos, se dedicou a criar uma arte ao mesmo tempo conectada com a sua realidade e os conflitos da sua realidade no Brasil, e atenta à neovanguarda abstrata. Durante o período em que Ramosa viveu em Milão, trabalhou como assistente de artistas radicados na cidade, como Arnaldo Pomodoro e Lúcio Fontana. Gradualmente começou a criar seu próprio universo artístico, participando de salões e exposições. O estúdio de Ramosa ficava num bairro em Milão, uma antiga área de canais de irrigação artificiais e de transporte fluvial. E com o tempo esses armazéns grandes, foram se tornando galerias de arte e ateliês. Vivendo então em seu ateliê de 200 metros quadrados, Ramosa trabalhava sua arte, recebia outros artistas e a cena, né, aceitava encomendas, trabalhava com azulejos decorativos, interiores, design de interiores e de outros trabalhos, né? O pé direito alto e o amplo espaço de seu estúdio proporcionaram as condições ideais para a criação de peças de mobiliário modulares que poderiam ser unidas, né, permitindo a expansão da sua arte, né, em termos de escala. O foco do Ramosa eram objetos tridimensionais. Seu interesse em criar um universo de signos poéticos e construções inventadas o levou a produzir uma arte que o crítico Gilles Dorfles chamou de quadros objetos ou de objetos coloridos, né? Que são criações. Aqui o ateliê. Aqui, desculpe. O crítico Gilles Dorfles chamou de construções repletas de criatividade e engenhosidade, onde a madeira esculpida e torneada, pintada com têmpera ou revestida de esmalte, às vezes em cores fluorescentes, adquirindo a precisão e a nitidez próprias de um objeto produzido em série, mas mantendo plenamente o tipo de artesanato que só hoje é preservado em um punhado de povos. Esses objetos imagens, como Bola e seu coração, Árvore multicor, Ogum, Brinquedo para Leonardo e outros, exploraram a linha divisória, né, entre uma bidimensionalidade de uma superfície e a tridimensionalidade da escultura e de objeto. Uma ideia de totem, né, também estava disposta nessa discussão. Vermelho, amarelo claro, prata, branco, azul, cinza ferro, amarelo, amarelado, verde, laranja e o vermelho alaranjado fazem parte da paleta do Ramosa, né, e são aplicados em obras de arte em madeira e em acrílico. Partindo dessa paleta existente e da transparência do material plástico, o artista conseguiu produzir uma coloração ainda mais vibrante e luminosa, criando um efeito de ritmos e variações, uma cromatização vibrante, ligados a uma espessura e uma gradação do material. Se a parte principal do Ramosa era escultórica, ele também desenvolveu uma série de, um trabalho gráfico, né, com a serigrafia.
Uma análise atenta a essas obras, por exemplo, como o poema 5, Vocal 1, 1970, oferece uma boa noção de como Ramosa criou seus signos abstratos em termos gráficos, de modo que possam ser vistos como diagramas visuais de seu vocabulário geométrico. A serigrafia consiste em desenhos de Ramosa e poemas do crítico literário e poeta Roberto Sanesi, reunindo as investigações criativas de ambos os artistas. É composta por círculos e semicírculos entrecruzados por linhas diagonais e vários ângulos retos que sustentam gradações e variações de cor. Isso se encaixa numa estética geral, né, compartilhada de Ramosa, baseada na repetição de formas concêntricas e figuras arredondadas, arcos e semiarcos, tudo em cores bastante vibrantes. Ramosa experimentou, né, com formas influenciadas pelo ambiente urbano e industrial, com os materiais disponíveis em Milão, fazendo com que, né, a gente passou pelo Rio de Janeiro, chegou em Milão, e agora eu apresento mais uma cidade por onde o Ramosa passou, que é Ljubljana. Em 1971, Edival Ramosa participou da 9ª Exposição Internacional de Artes Gráficas da Galeria Moderna em Ljubljana. Na época, os participantes eram escolhidos como representantes de seus países, né? Seja por meio dos editais com júris convidados, seja por meio de convites diretos, como, por exemplo, instituições culturais, como a Bienal de São Paulo e outras. Nessa edição, Ramosa foi incluído em um grupo de artistas brasileiros, junto à delegação, né? Edith Bering, Ruth Bessoldo Courvoisier, Roberto Della Mônica, Antônio Dias, Odetto Gersoni, Rossini Pérez, Arthur Luiz Pisa, Isabel Pons, Maria Bonomi e Edival Ramosa. As obras gráficas desses artistas são bastante diversas, não vou entrar em pormenores de cada um agora, mas uma pergunta que permaneceu por muito tempo nessa pesquisa sem resposta foi: dentre todos os caminhos possíveis para o Ramosa participar dessa exposição, qual foi esse caminho? Né? Porque o seu nome não aparece em nenhuma das cartas ou processos de seleção pelo júri. Lembrando, né, que tendo deixado o Brasil antes mesmo de iniciar sua carreira artística, o renome de Ramosa no Brasil, quanto mais em São Paulo, não foi suficiente para que ele tivesse contatos, né, como com o Titilo Matarazzo e outras pessoas que poderiam ter convidado ele a participar dessa Bienal. O domínio do Ramosa transitava, né, entre Milão, Arnaldo Pomodoro, Lúcio Fontana, Rubem Valentim, Nova York, com Hélio de Sica, e Rio de Janeiro, onde realizou sua primeira exposição, também em 1971, intitulada África Brasil, na Petite Galerie, dirigida pelo galerista italiano Franco Terranova. Então, a partir desse momento, o ponto era como é que ele chegou nessa exposição, né? E eu vou tentar uma abordagem não pela via nacional, mas sim o que eu vou chamar talvez de diaspórica. Em 1970, Ramosa participou da segunda, um ano antes dessa exposição, o Ramosa participou da segunda Bienal Internacional de Gravura em Bradford, Yorkshire, no Reino Unido, representando o Brasil ao lado de Maria Bonomi, Roland Cabot, Betty Giudice, o Gersoni, Romanita Visconti, Teresa Miranda e Rossini Pérez. Ele apresentou 2 serigrafias. Perto? Ok. Claro. Claro. Então, ele participou dessa segunda Bienal Internacional de Gravura em Bradford, Yorkshire, com outros artistas brasileiros, e ele apresentou uma dessas 2 gravuras, dessas serigrafias, no catálogo, na exposição. O júri foi composto por um membro da Tate Gallery e por um pintor e gravurista, Merlin Evans, e pelo representante da galeria, da Moderna Galeria em Ljubljana, Zoran Kirchnick. Então, em um curto período de tempo, em menos de um ano, o Ramosa participa de 2 bienais de gravura internacionais, e nas 2, o membro do júri era o diretor da Galeria Moderna em Ljubljana, o Zoran Kirchnick.
Então parece que o artista, naquele momento, né, já estava tentando expandir a sua rede para fora da própria Itália, né, em exposições em outros lugares, inclusive na Austrália. Enfim, a participação do Ramosa no começo dos anos 70, não sei se chamar de global, é muito pretensioso, mas ele está de Porto Rico até a Austrália, naquele comecinho de década. Então, em Ljubljana, ele apresenta essas duas gravuras, né? Aqui a gente tem, naquela pontinha, que receberam, né, essas gravuras receberam minimamente uma atenção da crítica local, falando sobre as cores, sobre esse vocabulário geométrico. E por fim, durante esse trabalho, investigando a participação dele em Ljubljana, a atenção para Porto Rico começou a aparecer também, né? Porque naquele mesmo ano a gente sabia da existência desse portfólio, que foi publicado em 1971 também em Porto Rico, que é onde essas gravuras tiveram uma circulação maior, né? Mais do que numa exposição. Então, a arte gráfica, né, enquanto esse conjunto de métodos de impressão e produção de imagens, que tem uma outra forma de circulação, né, no meio artístico, que é altamente adaptável, que tem as suas funções bastante múltiplas, elas serviram, né, como esse espaço de circulação e disposição dessas gravuras. Né? Essa ideia de portfólio foi muito importante também para esse contexto, né, de uma Bienal de gravuras. Então, o portfólio impresso, né, como esse meio específico de circulação, foi também um meio, né, usado pelo Ramosa, para além da sua produção escultórica. O portfólio gráfica latino-americana incluiu um total de 22 gravuras de 20 artistas latino-americanos, como Liliana Porter, Luiz Kamenitzer, Antônio Segui, Henrique Zaneto, Antônio Fresconi, Sérgio Gonzalez, Armando Morales e Rogério Polecelo, além de Ramosa. Né? E outros dois brasileiros foram o Arthur Luiz Pisa e o Roberto de la Mônica. Esse portfólio gravura gráfica latino-americana foi publicado no contexto de uma outra Bienal, Bienal de Artes Gráficas de San Juan, em Porto Rico, encomendado pela Galeria Colibri. Nessa galeria, o fundador dessa galeria era o Luigi Marrosini, que era outro galerista italiano que era atuante na cena de Porto Rico. Os cartazes, gravuras e portfólios produzidos pelo Luigi, né, são obras fundamentais para coleções nacionais que documentam essa cena gráfica da ilha durante a segunda metade do século XX. Né? O Marrosini também foi um dos principais promotores da Bienal de Gravura Latino-Americana e Caribenha em San Juan, desde a sua fundação, em 1970 até 79. Né? Essa Bienal em San Juan era um contexto maior, né, de outras bienais de artes gráficas, como a Bienal de Gravado do Santiago do Chile, né, e também a Bienal Americana de Artes Gráficas de Cali, na Colômbia. Então, em 1970, no mesmo ano da primeira edição da Bienal, esse portfólio foi publicado. Seu objetivo era mostrar, né, ter uma amostra representativa da produção dos artistas gráficos da América Latina, né, falando das suas expressões estéticas. Mas, apesar da ênfase nesses artistas latino-americanos, a maior parte do júri era composta por pessoas de fora da América Latina. E já não é uma surpresa quando eu encontrei que um dos membros do júri era o Zoran Kirchnick, da Moderna Galéria em Ljubljana. Então, essa relação entre o Marrosini e o Kirchnick, que foi um consultor de Porto Rico em Ljubljana, foi um momento em que essa rede ficou mais clara para essa pesquisa e conectou Ljubljana a Porto Rico. Aqui, então, todos os pontos da trajetória diaspórica de Ramosa convergem
ainda que por um breve instante. Rio de Janeiro, Milão, Ljubljana e Porto Rico. O meio artístico gráfico no qual Ramosa conseguiu se inserir permitiu-lhe nutrir sua arte e experimentá-la em diversos lugares simultaneamente. No que diz respeito aos seus contatos institucionais, a jornada através desses 4 espaços-tempos revela uma parte, né, da rede que o artista desenvolveu junto a galeristas italianos no Rio de Janeiro e em San Juan, assim como a onipresença do Kirchner em locais como São Paulo, Bradford e também San Juan. A circulação da arte gráfica de Ramosa acrescenta ainda outros elementos, tanto visuais quanto historiográficos, à compreensão da sua trajetória transnacional entre o Brasil, América Latina, Europa e Estados Unidos, né? Nesse mesmo ano onde tudo isso aconteceu, em 71, ele também participou de uma exposição, fez uma exposição individual em Nova York, chamado Desenhos e Gravuras Geométricas, na galeria Bottega d'Arte Tiziana, mas isso é um outro segmento da sua trajetória e eu analiso em algum outro momento para vocês. Obrigado. Muito obrigada, André. Bom, agora eu vou chamar a nossa segunda convidada, que é a Mayan. A Mayan Gonçalves Fernandes, ela é pesquisadora visitante da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e colaboradora do MASP. É crítica de arte, curadora e editora, realiza pós-doutorado em arte afro-brasileira na UFBA e é doutora em artes visuais e mestre em filosofia metafísica pela Universidade de Brasília. É graduada em filosofia pela mesma universidade e licenciada em artes visuais pelo Centro Universitário Claretiano. Atualmente investiga arte abstrata e espiritualidades afro-brasileiras. E hoje amanhã apresentará à mesa a construção de uma poética abstrata e afrodiaspórica na produção de Rubem Valentim entre 1950 e 1960. Seja bem-vinda, Mayan. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Legal. Deixa eu só organizar aqui. Bom, queria agradecer primeiro a presença de todas as pessoas que num sábado de manhã, às 9 horas, todo mundo muito guerreiro, né, gente? Então, fico muito grata, muito feliz de vocês estarem aqui hoje. Agradecer também à organização do evento, ao convite feito pela Heloísa. Fico muito satisfeita de estar falando com vocês aqui. E quem acompanhou ontem as mesas, eu fico mais satisfeita ainda poder falar hoje, depois da fala da professora Ana Velar, né, de cutucar um pouco sobre essas divergências da crítica e dos historiadores nessa recepção que a gente tem de artistas mulheres, né? Ela foi muito gentil ontem de citar a minha pesquisa com o Rubem Valentim e de já indicar essas dificuldades, né, que a gente tem dentro da área para fazer o nosso trabalho, né? Então, esse trabalho que eu venho falar hoje para vocês, né, a construção de uma poética abstrata e afrodiaspórica na produção de Rubem Valentim entre 1950 e 1966. Eu sei que é um título grande, tá, gente? Mas vocês vão ver que eu sou sucinta em umas coisas e em outras nem tanto, tá? E esse trabalho ele vem muito nesses diálogos de como a crítica tem um posicionamento sobre Rubem Valentim e de como a historiografia vem fazendo esse processo de ocultamento e de simplificação sobre a poética do artista, tá? Eu começo trazendo essa imagem dele. Não é uma imagem meramente ilustrativa, tá, gente? Mas que é importante estar sempre pontuando que, acima de tudo, Rubem Valentim era um artista negro e que isso fazia muita diferença para ele, tá? Isso porque eu já ouvi de alguns historiadores falando que Rubem Valentim era branco, né? Então, são esses incômodos que a gente encontra no meio do caminho que às vezes a gente acha que é piada, né? Então, assim, essa comunicação, né, ela vem como uma apresentação dos principais resultados da minha pesquisa de investigação de pós-doutorado, né, com duração de 2 anos, que eu finalizo agora no meio do ano,
desenvolvido dentro da Universidade Federal da Bahia, com financiamento do CNPq, e articulados apontamentos e descobertas realizadas durante a minha atual colaboração de pesquisa junto ao MASP, né, junto ao MASP Pesquisa. Então, essa não é uma pesquisa central, mas é um desses braços que vem aparecendo ao ter contato com mais de 11 mil documentos. Então, vocês imaginem que tem aí pesquisa para uma vida inteira. A pesquisa se dedica à análise da construção da poética abstrata e afrodiaspórica do artista baiano Rubem Valentim, especialmente entre os anos de 1950 e 1966, período decisivo para a consolidação da sua linguagem visual. Compreendo esse recorte temporal como um momento sensível da trajetória do artista, na qual se delineia ao processo de formulação e afirmação de sua poética própria. Neste contexto, Valentim estabelece um diálogo crítico com o modernismo baiano, buscando responder à necessidade de construir uma visualidade que se colocasse em oposição à pintura acadêmica ainda predominante na Bahia, que ainda continua predominante. Tá? Aliada a uma postura de resistência ao naturalismo e à tradição figurativa, sua produção evidencia a busca por uma forma de representação capaz de se afastar de leituras exotizantes ou de qualquer tipo de folclorização. Nesse processo, a abstração geométrica passa a operar como um dispositivo formal e simbólico, por meio do qual o artista elabora uma sintaxe visual própria, estruturada a partir da reorganização de símbolos vinculados à visualidade do candomblé e ao cristianismo negro baiano. Destaca-se ainda que entre 1950 e 1966, Valentim residiu em Salvador, no Rio de Janeiro e em Roma, né, um percurso que é importante para a carreira. Essa última estadia, né, internacional marca um momento importante de reconhecimento do artista no circuito das artes, enquanto sua produção passa a receber atenção e apoio de críticos e historiadores da arte no âmbito nacional e internacional, como Enrico Crispotti, Giancarlo Argan e a Vera Pacheco Jordão. A partir desse recorte temporal, né, procuro compreender como se estrutura a base simbólica e formal da obra do artista. A análise se baseia nos textos Manifesto Ainda que Tardio, depoimentos redundantes, oportunos e necessários, publicado em 1976. Esse é um texto que vocês encontram de Valentim, né, um texto que vocês encontram com uma certa facilidade, né, sendo replicado, mas é um texto que já existe antes mesmo de 76, bem como os cadernos e anotações, né, do artista, cadernos que são preservados hoje no Fundo Rubem Valentim, que está, né, no MASP, e também foram analisados obras pertencentes ao acervo do MAC USP, né, parte dessa obra vocês podem acompanhar na exposição. Esses documentos permitem compreender como o próprio artista refletia sobre sua produção e sobre o desenvolvimento de sua linguagem visual. Então, eu trago para vocês alguns cadernos, né, do artista. Rubem Valentim hoje ele tem cerca de 14 cadernos no MASP. Eu encontro ainda 2 cadernos no Museu de Arte de Brasília, de Arte Moderna de Brasília. E esses cadernos estão espalhados, né? Então, também é um trabalho hercúleo da gente estar reunindo esse material e dando conta, né, de um material produzido por um artista que escrevia muito. Então, ao situar o amadurecimento da poética do artista ainda na década de 1950, torna-se possível observar como Valentim articulou elementos da abstração, seja ela, né, abstração geométrica ou informal, como meio para presentificar os objetos e símbolos do candomblé e do cristianismo negro. Entendo que essa construção não se deu de forma intuitiva ou espontânea, mas resultou de um processo consciente, né, de elaboração estética e conceitual. Para compreender, né, esse processo, foi necessário investigar também essas referências mobilizadas por próprio Valentim. Uma das coisas que a gente vem encontrando dentro da crítica, né, e dos historiadores
é esse processo dos atalhos, né? Então, temos muitos atalhos sobre a obra do Valentim, e de como esses atalhos retira toda essa complexidade do pensamento do artista, quando ele escreveu muito e deixou muitas coisas detalhadas no seu próprio processo. Então, o meu trabalho, como vocês vão ver, vai ser de mobilizar toda essa documentação. Então, em Relatos do Artista, Valentim explicita seu interesse pelos esvotos, pelos presépios e pelos objetos da cultura popular baiana. Em seus cadernos, há a informação, descrita pelo próprio artista, de que ele, assim como Mário Cravo Júnior e outros colegas, estavam interessados nos deslocamentos das figuras dos esvotos, sobretudo das cabeças, para a inserção na pintura ou na escultura. Ainda dentro deste período, né, vocês vão ver que tem... Peço desculpas, tá, gente, pelas imagens, mas especificamente as páginas desses cadernos, eu não consigo retirar o plástico mais pelo estado de deteriorização do próprio papel, tá? Então, vai ter um pouco desse aspecto brilhoso, né? Mas a gente consegue ver as cabeças, esses estudos que ele vai fazer. Infelizmente, a gente não tem acesso às esculturas feitas por Valentim, em que trazem esses elementos dos esvotos, mas ele cita, dentro dos próprios cadernos, que esses objetos passaram por algumas exposições, né? A gente também tem alguns estudos que falam sobre os objetos da cultura popular, sobretudo de Cosme Damião e dos Ibejes, de como ele tinha um estudo de pintura em cima desses objetos. E todos esses objetos também foram perdidos. A gente não tem imagens, não temos registros, né, para que eu possa mostrar para vocês, tá? Apenas o que ele escreveu para nós. Então, outro fator que reafirma essa utilização dos objetos cristãos, né, parte dessa narrativa, né, que vem sendo apagada dentro da trajetória de Valentim, é o de seu distanciamento do Mário Cravo, com quem até meados de 1955 ainda mantinha amizade, mas que, segundo o próprio Valentim, Mário Cravo havia se apropriado, né, dos esboços para a realização de suas obras. Vocês conhecem, eu espero que sim, né, as esculturas de Mário Cravo trazendo esses esvotos e de como Mário Cravo vai utilizar dessa estética para depois trazer as cabeças como Exu, né? Então, são imagens que se repetem e, a partir disso, Rubem Valentim vai romper com Mário Cravo. Então, além da aproximação do artista com o cristianismo, observa-se na documentação que Valentim realizou um estudo atento e sistemático da obra de artistas fundamentais da modernidade europeia, como Paul Klee, Paul Cézanne, Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, seja por meio de exercícios de observação, seja por um estudo conceitual. Em suma, dentro das suas bibliografias, por exemplo, né, Valentim vai descrever a importância de Cézanne para aprender a decompor a imagem, né? Eu compreendo que, embora Cézanne não adotasse, tá, gente, a nomenclatura arte abstrata ou abstração, né, mesmo que sejam categorias já existentes em seu período, sua produção já tensionava o movimento contemplativo de observar o objeto e produzir a partir desse referencial interior, né? Processo criativo e filosófico semelhante seria posteriormente desenvolvido por Kandinsky. No caso do artista russo, né, o processo criativo e as disputas terminológicas em torno da abstração o levaram a pensar uma obra que se afastasse dos abstracionismos, como eu havia comentado ontem também, e adotasse a terminologia arte concreta. Em 1936, indicado que o processo de abstração do pensamento e de sua concretização na materialidade permitiria manter o vínculo com o conteúdo interior, né, portanto, espiritual. Então, assim, a gente consegue ver muito desse pensamento de Kandinsky, de Cézanne, como ele vai aparecer nas obras de Rubem Valentim, e principalmente desse interesse dele como sendo um meio de rebater esse naturalismo presente na cena baiana. O interesse por esses artistas estava relacionado à busca por caminhos, né, que lhe permitissem afastar da pintura acadêmica e figurativa, predominante dentro da Escola de Belas Artes,
Não sei se vocês sabem, mas Kandinsky, De Valentim, ele não passou pela Escola de Belas Artes, né? Ele se formou em odontologia e depois ele faz jornalismo. E ele também não mantinha uma boa relação com esses artistas que passavam pela escola, né? Acima de tudo por causa desse tradicionalismo. E nesse contexto, a abstração passa a aparecer como uma alternativa, né, estética capaz de sustentar uma outra forma de expressão. Então, para Valentim, entretanto, a abstração não era apenas uma questão formal, né, distanciando-se dos concretistas e do que alguns críticos vão trazer, né, situando Rubem Valentim como mais um concretista, né? Então, Valentim, inclusive, rechaça esse grupo. Para Valentim, além da questão da abstração geométrica, né, ele vai entender a importância dessa abstração alinhada à espiritualidade negra. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, né, de obras que estão no acervo do MAC USP, onde a gente consegue ver essa relação que o artista faz com as obras de Kandinsky, mas, acima de tudo, como ele já começa e eu acho que isso fica evidente nas próximas obras dele, com essas escolhas formais, seja pelos usos das linhas, dos círculos, de como ele está tateando esse lugar para questionar essa tradição baiana e, ao mesmo tempo, pensar uma linguagem que fosse própria. Então, assim, Valentim ele rechaça uma abstração puramente formalista, incorporando símbolos e estruturas visuais que, em seus lugares de origem, operam como ícones, né, como imagens que presentificam a divindade, tornando-se, em muitos casos, o próprio divino. No caso dos elementos do candomblé, por exemplo, o artista dialoga com as ferramentas dos orixás e voduns, com o ofá como instrumento em forma de arco e flecha, frequentemente associado ao panteão dos odés, os caçadores, como Oxóssi, mas também a entidades afro-brasileiras, como o Caboclo Sete Flecha, cultuado por Valentim, né? Então, a gente tem alguns historiadores que vão pontuar essa produção do Valentim como sendo distante do candomblé, e ela aparecendo posteriormente, sobretudo depois da ida dele à Europa, mas o que a gente tem são escritos dele, tanto do período da década de 50, como posteriores, dele reafirmando essa presença desses elementos do candomblé dentro da sua obra, né? E talvez essa presença não seja tão evidente para nós hoje por uma educação do olhar, né? Que é entender o que está para dentro do terreiro, né? E o que está para fora do terreiro, coisa que Valentim conhecia bem, né? Então ele sabia desses trânsitos, inclusive dos trânsitos de objetos dentro dos terreiros em Salvador, né? E talvez esse mesmo olhar, né, que a gente tenha hoje para não perceber essas nuances católicas dentro da obra de Valentim. Então, uma outra imagem recorrente, né, já na década de 1950, são as ferramentas de Hossain, né? A ferramenta de Hossain apresenta uma estrutura vertical composta por 3 hastes metálicas paralelas, fixada a uma base comum. Tanto essa ferramenta quanto o ofá, eles vão aparecer, né, nos assentamentos ou nas vestimentas inseridas no corpo do Oregum, né, que são as pessoas iniciadas e que entram em transe. Aqui, já nessa obra, a gente consegue ver alguns elementos do candomblé, dessas ferramentas, né, seja no tridente de Exu, né, na meia-lua, que são símbolos que vão aparecer, que vão ganhar essa repetição a partir do momento em que Valentim traz a configuração do alfabeto quitônico, né, que é esse alfabeto de 16 símbolos que ele repete nas suas obras. Tá? Então, o processo criativo de Valentim, né, ele passa por essa repetição desses elementos do candomblé e como eles vão se encontrar com esses elementos visuais do catolicismo dentro de Salvador. Aqui a gente tem do lado esquerdo
já a estrutura totêmica, e que se repete no trabalho dele, né, que é essas estruturas que a gente vai encontrar, como, por exemplo, no Opachorô, que a gente vai encontrar em outras ferramentas do candomblé. Ali, Rubem Valentim segurando o que a gente chama de juntó, né? Que é exatamente o juntós que talvez vocês conheçam mais pelas obras do Aíssi Heráclito, mas que Rubem Valentim, naquele período, já estava fazendo juntós, né? Assim como o mestre Didi também, que viveu no mesmo período, né? Então, é interessante observar, né, do lado daquela imagem do Rubem Valentim, a gente tem também uma ferramenta para o sangue, né, e de como ele vai fazer esse processo de abstração com base nessa visualidade. E claro que ao fundo a gente tem algumas serigrafias, né, boa parte delas de 89, algumas que estão aqui, inclusive, no MAC. Bom, o processo criativo de Valentim revela, né, uma tentativa de construir uma linguagem capaz de traduzir visualmente experiências religiosas e culturais, marcada pelo paralelismo, pelo sincretismo religioso e pelo entrelaçamento de matrizes culturais, ou seja, pelo sincretismo vivido entre as diferentes nações do candomblé, né, como as do povo Jeje, Queto e Angola, e parte do que a fortuna crítica indica nas obras de Valentim como sendo da Umbanda, sobretudo nesse período de 50 e 60, até 70, não é da Umbanda, é do candomblé de Angola. A Umbanda vem posteriormente, sobretudo no período que ele mora em Brasília. E esse contexto tem ocasionado, né, em nosso momento atual, a falácia de vincular, né, os pontos riscados ao pensamento de Valentim como sendo um ponto riscado algo exclusivo da Umbanda. Né? Então, antes de vir a Umbanda, a gente tem o candomblé. Então, o ponto riscado já era praticado dentro dos terreiros de candomblé. No caso do paralelismo religioso, observa-se também o processo pelo qual o cristianismo tem essa capacidade de fagocitar parte da cultura e da espiritualidade afrodiaspórica, né? Como as festas, as festividades, né, de Caruru, de Beje e o Caruru de Oiá. Antes de falar sobre isso, queria só mostrar para vocês essa imagem que a gente tem o Oxê de Xangô, né, sendo trazido, sobretudo na parte de cima, tá, gente? E de como a Valentim vai trazer dessa imagem, né, de uma ferramenta de Xangô, ele vai implementar essa figura dentro da sua poética. Eu trouxe o Oxê de Xangô justamente porque é o mais comentado pelos críticos, pelos curadores e pelos historiadores, né? Então, é uma imagem que se repete no trabalho dele, para além do de Ossain. Além disso, é importante indicar que essas esculturas, né, esses objetos africanos, eles já tinham um trânsito entre o Ilê Chapofunjá a partir do período de 42 para frente. Então, a gente tem, já em 42, esses objetos, né, nesse diálogo de mãe e senhora com Nigéria, e, para além disso, a gente tem a presença de Rubem Valentim, uma presença ativa dentro do terreiro. Também outro papel que os críticos fazem é desvincular, né, Rubem Valentim a uma tradição, porque ele, de fato, foi uma figura que transitou entre tradições diferentes do candomblé. Não só do candomblé, mas ele também transitou pela Umbanda, transitou por outras espiritualidades. Mas é importante indicar que esses objetos ele viu dentro do Afonjá, né? E quem indica isso é Mestre Didi, né? Num texto em que ele publica fazendo quase que um relatório, né, das pessoas iniciadas, pessoas que têm cargos dentro do terreiro, esse trânsito dos objetos, as festividades. Então, eu não questiono o Mestre Didi, né? Para quem não sabe, o Mestre Didi era filho de Dona Senhora, né? De Mãe Senhora. Então, assim, para além do artista como a gente conhece, tá? Então, a gente vê nesse trabalho do Valentim um fenômeno bastante curioso e que eu trouxe para vocês, tanto de sacanagem, né, gente? Logo de manhã, né, tá trazendo a comida, mas de como eu venho batendo, né, nessa necessidade da gente pontuar de como o próprio catolicismo, né, o cristianismo de modo geral, o cristianismo negro, vivenciado dentro de
de Salvador e da Bahia como um todo, por causa desses trânsitos de como o cristianismo foi se alimentando dessas religiões, da cultura afrodiaspórica, né? Então, a gente tem o caruru de Ibeje, no caso aqui é uma foto de PRVG, tá, gente? Que é um caruru de Ibeje de 7 meninos, que vem dessa tradição de alguns itãs, né, de algumas narrativas que a gente conta sobre o oferecimento do caruru para os Ibeje, justamente porque ele consegue pregar uma peça em Exu, né? Então tem algumas narrativas relacionadas a isso. A gente tem também o caruru de Oiá, que geralmente é feito em dezembro, que é um mês em que a gente tem muitas festividades para Oiá e para Santa Bárbara. E, ao mesmo tempo, a gente tem o caruru de Cosme e Damião, né, que acontece no mesmo período por famílias diferentes, né? A gente tem o caruru sendo colocado como um bem material, né? E de como cada família vai agenciar a sua própria feitura do caruru, né? E seja uma família evangélica, uma família católica ou uma família dentro das religiões afro-brasileiras. Então, independente, a gente tem essa grande oferenda, né, acontecendo em Salvador. O mesmo movimento também vai acontecer com as outras festividades, né, como, por exemplo, a festividade da Trezena, né, de Santo Antônio, e de como a gente acende faz todo missas, né, para a Trezena, e as pessoas vão rezar nos altares para Santo Antônio, e paralelamente a gente tem as fogueiras de Xangô acontecendo dentro da cidade, né, e como as pessoas transitam, né, o pessoal do axé vai nas trezenas e o pessoal da trezena vai nas festividades para Xangô, né. Claro, um movimento de muita disputa também de espaços, tá, gente? Não é uma convivência pacífica. Então, neste ponto, né, eu faço uma ressalva e redobro a atenção para esse processo de paralelismo, né, no qual se estabelece uma tensão de forças em torno da sobrevivência da cultura negra. Então, em síntese, né, encaminhando para a conclusão, percebe-se que Valentim buscou, em sua poética, lidar com essas tensões, né, ao redor da espiritualidade e essas tensões culturais dentro de Salvador, e mesmo quando ele sai de Salvador, ele ainda carrega essas vontades, né, ainda carrega essas tensões, articuladas, né, entre o sincretismo e o paralelismo, sobretudo no início da década de 1950. Além disso, né, ressalta-se a importância da abstração das vanguardas europeias como meio, como ferramenta, para alcançar uma visualidade capaz de responder às questões de seu tempo. Nesse sentido, sua obra reflete a Bahia como um território de resistência, né, um território de resistência negra, e de intensa produção simbólica. Ao mesmo tempo, a sua produção contribui de maneira decisiva para a configuração de uma linguagem que hoje ela pode ser reconhecida como fundamental para a história da arte afro-brasileira contemporânea. É isso, gente. Obrigada. Bom dia, pessoal. Vamos retomar as discussões. Bom dia. Eu vou iniciar apresentando Estela. Estela Politano é antropóloga, mestre e doutora em História da Arte pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas e pesquisadora e gestora de coleções, além de diretora do Instituto Maurício Nogueira Lima, que fica também em Campinas. Ela vai apresentar para a gente uma parte da pesquisa de doutorado dela sobre o artista. Bom dia a todos, todas e todes. Eu estou impressionada com a quantidade de pessoas aqui, eu estou muito feliz. Eu tenho que dizer, eu estou muito maravilhada. Eu queria muito agradecer a Elô, assim, pelo convite carinhoso e generoso para esse seminário. Há anos a Heloísa acompanha meu trabalho, a minha pesquisa, é uma parceira do Instituto, então só tenho que agradecer, é um privilégio. Eu estou muito feliz também de estar na mesma mesa que o Marcos, nós somos colegas de graduação, então vai ser bem interessante ver como as apresentações vão dialogar. Agradeço também a organização do seminário, ao pessoal do museu, a todos vocês que estão aqui nesse sábado de sol.
E também eu tenho um agradecimento a fazer especial a Selma Cevá, que é a fundadora do Instituto, presidente, e sem ela nada disso seria possível. E essa apresentação, como a Elô já comentou, ela é oriunda da minha tese de doutorado, que eu defendi ano passado, a produção plástica de Maurício Nogueira Lima, 1930-1999, ensaios a partir do seu arquivo documental e artístico. Bom, foi no segundo Salão Paulista de Arte Moderna, o segundo SPAM, em 23 de dezembro de 1952, que Maurício Nogueira Lima expôs pela primeira vez como pintor. Os trabalhos apresentados carregavam a influência de Mondrian a partir de uma subversão. Utilizam linhas diagonais e cores que se sobrepõem aos limites das linhas. A pintura composição... Aqui tem um negocinho. A pintura composição número 2, que pertence à Pinacoteca do Estado de São Paulo, ela entrou para a Pinacoteca a partir de 79, ganhou menção honrosa do Salão, e todo o conjunto pictórico e a premiação marcam a entrada de Nogueira Lima no cenário artístico paulistano como pintor e na cronologia inicial do movimento concreto. Maurício já era conhecido naquele momento como comunicador visual, ao vencer os concursos para cartaz do primeiro SPAM e para a capa da primeira edição da revista Atualidades Odontológicas, que, apesar do nome, é uma revista super interessante, quem quiser fazer pesquisa. A coleção inteira dela está na Faculdade de Odontologia da USP, e é uma revista que traz uma discussão sobre o cenário artístico de São Paulo e fala, por exemplo, da primeira exposição do Grupo Ruptura. Maurício já era conhecido, né, então, naquele momento, e ele era aluno também do Instituto de Arte Contemporânea do Museu de Arte de São Paulo, pupilo de Leopoldo Haar, e andava às voltas com Valdemar Cordeiro, Luiz Saciloto e a turma do então recente Grupo Ruptura. Aliás, foram Cordeiro e Geraldo de Barros, este também aluno do IAC-MASP, membros da Comissão de Seleção e Premiação do segundo SPAM. O salão, pela proximidade temporal com a exposição e com o Manifesto do Ruptura, lembrando que a exposição do Ruptura e o Manifesto, 9 de dezembro de 1952, vai até dia 21 de dezembro, dia 23, Salão de Arte Moderna. Cadê? Aqui. Salão de Arte Moderna, Salão Paulista de Arte Moderna. E no salão também contou com a participação de artistas como Lothar Charrus, Saciloto, Cordeiro, Judite Lawande, que entrou posteriormente no grupo, e pode ser visto, então, como uma continuidade e disseminação desse pensamento concretista inicial. Em depoimento a jornalistas de Tatuí, da cidade de Tatuí, interior de São Paulo, em 1991, Maurício afirmou que os artistas concretos conseguiram alcançar seu maior objetivo: ser parâmetro para o design, para a arquitetura e para a comunicação visual moderna em São Paulo. Após 4 décadas de produção, o artista-arquiteto Maurício afirmava que a economia das formas, das cores e da superfície lisa dos seus primeiros trabalhos eram elementos buscados para facilitar a reprodução das imagens. Não eram pinturas, eram objetos, projetos. Eu trouxe aqui no canto para vocês, nessa questão de pensar objeto-projeto, uma comunicação visual que o Maurício desenvolveu junto com a Selma Cevá em 1980 para uma empresa, que eles tiveram um escritório de arquitetura e comunicação visual juntos, e pensando nessa ideia do desenvolvimento mesmo do projeto e da forma. A gente está falando de 1980, e o Maurício já pensando em objeto-projeto em 1951, 1952. Essa base didática de pensamento e produção foi a sólida herança oriunda do convívio dos corredores e salas de aula do MASP, e fundamental como acréscimo à sua formação acadêmica na tradicional Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, em São Paulo, entre 53 e 58. Vale mencionar que do Grupo Ruptura, Maurício foi o único que obteve formação universitária, possibilitando-o a uma ascensão econômica no final da década de 50, ao acesso a uma rede privilegiada de contatos profissionais oriunda do Mackenzie e do seu contato no Instituto de Arquitetos do Brasil em São Paulo, no IAB,
a possibilidade de trabalho no campo das feiras industriais e do Programa Estadual de Construção de Escolas e Órgãos Públicos, isso na década de 60. E, além disso, Maurício assinou muitos dos projetos de paisagismo de autoria do Valdemar Cordeiro, tá? Porque ele era o único com formação acadêmica no grupo. Então, eu trouxe aqui para vocês também uma foto do Maurício no IAC, e aqui é uma fotografia da equipe Cívico Responde, que é um projeto que o Maurício e os amigos, todos alunos do Mackenzie, tinham com a revista Casa e Jardim. Aqui no fundo tem algumas obras do Maurício, e eu queria só mostrar para vocês essa questão dos contatos, da rede de contatos que o Mackenzie possibilitou ao Maurício. Em 23 de abril de 53, Nogueira Lima inscreveu 5 pinturas no processo de seleção para a segunda Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Crítico ao sistema e aos nomes dos jurados escolhidos na segunda Bienal, o artista era assíduo frequentador dos debates acalorados no Clube dos Artistas, sede do IAB, que era na sede do IAB, né, na Rua Bento Freitas, ao lado de nomes conhecidos como Volpe, Vila Nova Artigas, Rebolo e, claro, Cordeiro. Aqui tem o Cordeiro. Eu queria muito agradecer a Mariluz, que está aqui, né, porque isso aqui é do IAC. Então, aqui está o Cordeiro, o Maurício está aqui, e eu aponto para vocês essa senhorinha, essa jovem bela sentada aqui, que é a Maria da Glória Leme, companheira do Maurício na época, responsável pelo encontro dos dois. Isso a gente não fala, né? Uma mulher, aluna do IAC, designer, 5 anos mais velha que o Maurício, amiga já de Cordeiro e Saciloto, e que foi responsável pelo encontro dos dois, e pintora figurativa com várias obras, retratos das filhas dos artistas e das esposas. Então, aqui está a foto do grupo. Juntamente com a sua companheira, né, a Maria da Glória Leme, Maurício era um jovem militante, defensor de uma comissão julgadora que representasse os diferentes partidos artísticos ou, basicamente, a figuração em abstração. Os nomes defendidos pelo grupo eram de José Geraldo Vieira, Mário Barata e Clóvis Graciano, tendo como inspiração o regulamento do SPAM. As obras inscritas por Maurício faziam parte de um novo projeto, nomeado pelo artista de objeto rítmico. Há 2 conjuntos de ficha de inscrição. O primeiro está aqui, onde são 5 obras inscritas, intituladas Objeto Rítmico, número 1 a número 5, Técnica Esmalte sobre Madeirite. O segundo conjunto, esse primeiro conjunto, então, é logo no começo da Bienal, e depois das inscrições, e depois o segundo conjunto, datado de agosto. A primeira inscrição ocorreu em abril, apresenta algumas divergências. São 4 pinturas inscritas apenas, a técnica muda, então de tinta e massa sobre Nordex, e há também uma diferença nas dimensões das pinturas. O possível motivo para isso é que, seja por conta da inclusão, o Maurício fez uma série de caixas acrílicas para enviar as obras para o museu. Como o material era muito sensível, ele fez as caixas para facilitar o manuseio e para acondicionar melhor, cuidar melhor dessas obras. O júri entendeu que isso fazia parte da obra e por isso recusou. Tá? Esse é o ponto. Então, por isso que tem essa diferença entre o tamanho as dimensões. Todas as pinturas da série Objeto Rítmico foram recusadas. Mesmo assim, o conjunto despertou a atenção de Wolfgang Pfeiffer, né, o então diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo e delegado brasileiro naquele momento da 27ª Bienal de Veneza. Com elogios à originalidade das pinturas e principalmente por conta do elemento acrílico da caixa de acondicionamento, Pfeiffer convidou o jovem pintor a expor as obras em Veneza, principalmente o objeto rítmico número 2. O objeto do título seria justamente a própria caixa, segundo o diretor do Museu do MAM. Já para o Maurício, a objetificação da pintura estaria nela mesma, não na caixa, nela mesma enquanto objeto, porque materialmente ela foi pensada e planejada como um objeto em si. O artista fez uso de um método de invernização utilizado em móveis antigos como parte da sequência de trabalho. Tinta e massa, lixa. Tinta e massa, lixa.
para conseguir a superfície mais lisa possível. A reprodução dessa sequência, ou o método de produção dessa obra, poderia ser refeita, repetida por qualquer pessoa, dispensando a genialidade ou a mão do artista. Outro elemento que permitia a objetificação da pintura era o rompimento com a moldura. As pinturas da série Objeto Rítmico, elas saltam da parede, tem uma foto melhor depois que eu vou mostrar, pois possuem uma estrutura quadrada no verso que distancia a superfície pictórica da superfície vertical de apoio à parede. Portanto, além de um objeto por si só, independente da estrutura acrílica de acondicionamento, o objeto rítmico constituía um relevo óptico, segundo Maurício, rompendo assim com a moldura. Apesar do entusiasmo pela possibilidade de participação da Bienal de Veneza com apenas 24 anos, Nogueira Lima recusou o convite em nome da coletividade dos princípios do Grupo Ruptura. Cordeiro e Geraldo de Barros também haviam sido convidados a participar, porém, vista a negativa frente às obras de Sassilotto e Alexandre Wollner, a recusa foi geral e noticiada pela imprensa. A hipótese de que a ordem da recusa poderia ter sido dada por Cordeiro é bastante plausível, além de reconhecido pela historiografia como um líder monocrático e exigente. É importante aqui registrar o vínculo de amizade entre Maurício e Cordeiro. O Maurício nutria um respeito enorme por Cordeiro, as famílias eram amigas, nós temos fotos no Instituto das Crianças do Cordeiro com as filhas no colo, tiradas pela Maria da Glória Leme, e somente após 73, com o falecimento do Cordeiro, é que o Maurício iniciou uma construção de uma narrativa própria e pública de arrependimento e conformismo sobre a recusa à participação de Veneza. No seu plano ampliado de tese de doutoramento, em 1990, Maurício fez o mestrado na FAUSP, e quase terminou o doutorado, mas ele não conseguiu porque ele não conseguiu passar na prova de inglês. Maurício nomeou o conjunto de pinturas objeto rítmico como estruturas óticas bicromáticas. Então, em 90, ele olha para o conjunto e fala, vou mudar o nome, vou pôr estruturas óticas bicromáticas. Para o artista, as duas mais importantes pinturas desse conjunto é o objeto número 1 e o objeto número 2, projetadas e produzidas entre dezembro de 52 a março de 53. Eu trouxe as outras aqui para vocês, então, 3, 4, 5. Lembrando, essas obras, hoje pertencentes a coleções particulares, anteriormente foram presentes de Maurício para, na sequência, Décio Pignatari, Valdemar Cordeiro e Mário Schoenberg. A última tem uma dedicatória ao Mário Schoenberg. Tá? Essa aqui não está no Brasil e essas duas estão. E aí, tanto as obras, né? Deixa eu já passar para ela, porque é linda, né? Se vocês puderem, ela está na exposição. Tá? Numa parede azul maravilhosa. E numa escolha de obras, ó, lindo. É importante que a pintura objeto rítmico número 1 e a 2, que não foram expostas, que foram recusadas, permaneceram na casa do Maurício, no ambiente doméstico. Elas não circularam por exposições até 1960, por conta da exposição de arte concreta retrospectiva de 51 a 59, curada por Max Bill, e ocorrida no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Tá? Em agosto de 66, objeto rítmico número 1 foi adquirida pelo historiador e crítico de arte Walter Zanini para compor o acervo deste museu, inaugurado 3 anos antes, em 63, e do qual ele era diretor. A pintura ainda pertencia a Maurício e continuava como elemento importante do seu ambiente doméstico. Eu estou ressaltando muito a questão do ambiente doméstico, porque para o Maurício, casa, residência e ateliê é tudo a mesma coisa, tá? Assim, não tem uma diferenciação e os espaços são espaços de convívio de família, de amigos, de colecionadores, então, por isso que eu estou ressaltando a questão do doméstico na minha fala. Zanini havia solicitado a pintura, do qual ele conhecia, porque frequentava a casa de Maurício e sabia da pintura. Zanini havia solicitado a pintura para uma exposição no MAC
e demonstrou interesse na aquisição a partir da possibilidade de uma compra coletiva autorizada pela reitoria da universidade. Objeto rítmico número 1 foi adquirida por 400 mil cruzeiros e passou a integrar diversas exposições de longa duração da instituição até meados de 2009. No site do MAC, vocês encontram informações sobre o histórico de exposições da pintura, e é impressionante como ela esteve presente o tempo todo em todas as exposições do museu, até 2009. E eu acho que, assim, eu vou falar isso na frase, mas eu vou, conhece o texto, vai passando, vai pulando. Eu tenho que agradecer muito a Yuri Quevedo e a Heloísa Espada por trazerem a obra de volta, na exposição de 2002 do Grupo Ruptura no MAM. A compra, realizada em agosto de 66, incluiu obras de Luiz Solari, que é um uruguaio figurativo, Geraldo Trindade Leal, do Rio Grande do Sul, um gravurista figurativo também, Valdemar Cordeiro, Fiaming, Lothar Charroux, Feyer e o Maurício. Tá? Então, assim, as obras desses artistas concretos da década de 50 foram compradas, algumas foram compradas em conjunto com a Objeto Rítmico. E eu acho que tem essa preocupação mesmo de fazer essa construção narrativa do movimento concreto no MAC. Após a aquisição, ela esteve em várias exposições, e ela esteve na exposição do Projeto Construtivo Brasileiro em 77, na retrospectiva Visão Construtiva Maurício Nogueira Lima, de 84, no Centro Cultural São Paulo, a única retrospectiva até hoje do artista, 1984. E na exposição Bienal Brasil Século XX, 94. Mais recentemente, na exposição do Ruptura Grupo, Abstração e Arte Concreta 70 anos no MAM, de 2022, e agora o que temos em comum, Abstracionismo no MAC, 1940-1960. Eu trouxe essas fotos porque aqui, por uma coincidência do destino ou não, essa obra, que é a Desenvolvimento Espacial da Espiral de 54, que pertence à Pinacoteca, é do Maurício, foi colocada dentro de uma caixa acrílica para acondicionamento. O pessoal do museu não sabia que o Maurício, em 52, tinha feito caixas de acrílico para levar as obras. Então, eu trouxe só para vocês terem uma ideia do que seria a caixa acrílica, que as obras, objeto rítmico, estaria. E aqui dá para vocês verem também a distância da obra para a parede, que é a mesma estrutura do verso que tem na objeto rítmico número 1. Então, além das exposições, e seguindo o objetivo primeiro de Maurício, de pensar a obra como um objeto visual gráfico, a imagem da pintura objeto rítmico integrou uma série de produções audiovisuais, tá? Inclusive é essa que eu estou tentando mostrar. 2 exemplos são esse vídeo instalação do Olívio Tavares de Araújo, com o roteiro do Agnaldo Farias, Os Caminhos da Abstração, realizado pelo Instituto Itaú Cultural, em 1993. E as obras são obras que pertencem ao MAC, E eu queria muito trazer, porque tem um trabalho que eles pensaram rítmico com as obras, que ia dar o tempo da minha fala, que eu acho que é extremamente interessante, e é uma forma como é isso, assim, você sai do Volpe, vai para o Saciloto e aparece depois o objeto rítmico. Facilmente vocês encontram esse vídeo no YouTube. E o documentário Maurício Nogueira Lima, um mestre concretista, que é o 3º episódio da série Artistas Brasileiros Contemporâneos, de 1998, da TV Cultura. Depois, se vocês puderem, entre no canal do YouTube do Instituto Maurício Nogueira Lima, nos deem like e assistam o vídeo todos os vídeos do Maurício que estão lá, são lindos, e a gente agradece. Para o Projeto Construtivo Brasileiro, as obras Objeto Rítmico número 1 e 2 passaram por um restauro, executado pelo artista e pelo seu então assistente da época, o arquiteto Günther Parskat. Eu sempre erro o nome dele. Maurício teve assistentes durante a década de 1970 até meados de 84, enquanto se dividia na função de docente, comunicador visual e artista. Nomes como Cláudio Tosi, Adamastor Saciloto, a própria Selma, fizeram parte da função e participaram dos processos de execução de muitos projetos de Nogueira Lima.
No caso dos restauros, e réplicas, né, como no caso do objeto rítmico número 2, a 1 só foi restaurada. O objeto rítmico número 2, que é a preta e a amarela, foi refeita. É uma segunda versão. Tá? Esses restauros eram apenas realizados em projetos específicos, ou, neste caso que eu trouxe, a composição número 1, que pertence à coleção Adolfo Lehner, que está em Houston. Nós temos, na coleção de Selma Ceval, uma cópia invertida, feita pelo Maurício em 77, por prazer. Tá? Então, sim, a obra está conosco, mas ela é invertida, então, ou seja, um outro projeto, é um outro objeto, mas dá para a gente, é a mesma estrutura, a mesma estrutura, mesmo material de 52. O objeto rítmico número 2 chamou a atenção do colecionador Adolfo Lehner em 84, após a sua visita retrospectiva de Maurício no Centro Cultural de São Paulo, e ao convívio na residência ateliê do casal Selma Ceval e Nogueira Lima. O colecionador adquiriu 5 pinturas, como vocês podem ver, numa espécie de cronologia concreta da produção de Maurício Nogueira Lima como membro do Grupo Ruptura, de 50 a 62. Então, a gente tem 52, e aí é a segunda versão, né? 52, 52, 60, 61, 62. A ideia era mesmo ter essas obras para fazer mesmo essa cronologia do Maurício. E é interessante porque depois que as obras foram adquiridas por Houston, elas tiveram uma circularidade internacional muito maior. Você tem uma série de informações no site sobre as obras, então é extremamente interessante, porém, ninguém sabe quem é Maurício. Essa é a verdade. Então, em contato com eles, a gente tem contato com eles, eles desconhecem completamente a história do Maurício. Assim. E as obras, para vocês terem uma ideia, o objeto rítmico número 2 e a retícula estão em exposição permanente no museu. Permanente. E eles não sabem quem é o Maurício. Não sabem a história, nada. E aí eu trouxe aqui para vocês verem a caixa, né, na foto do verso da objeto rítmico número 1. O curador e crítico de arte Paulo Reckenhoff afirmou que a série Objeto Rítmico é o primeiro conjunto bem resolvido do artista. O argumento perpassa a qualidade artística do conjunto e pontua a honestidade de Maurício em indicar com exatidão as execuções das segundas versões e dos restauros. Maurício não tinha nenhum problema de falar que a obra era restaurada, executada, o restauro foi o assistente que fez, não tinha nenhum problema. Apesar da colocação do crítico, acreditamos que a série anterior, Composições, apresentada no segundo SPAM, também foi muito bem resolvida e deve ser colocada em perspectiva como um dos marcos iniciais do projeto concretista paulista, concomitante ao trabalho de Maurício como comunicador visual moderno. A série Objeto Rítmico representa um segundo movimento de uma forte influência gráfica com o adjetivo rítmico, como esse adjetivo revelaria a estruturação do tempo que se opera através da modulação dos elementos lineares. Eu trago aqui a obra Recorte, que é da coleção da Selma Ceval e foi exposta pela primeira vez na exposição Maurício Nogueira Lima Forma e Cor, aqui no MAC, em 2022, e que é esse estudo, né, essa ideia do objeto rítmico sendo trabalhado. Estou acabando. Sendo trabalhado. Eu falo demais. Eu não vou mostrar o vídeo. Esse vídeo é de uma exposição que aconteceu em Paris, tá? É a exposição Dínamo, um século de luz e movimento na arte, 1913-2013, aonde a objeto rítmico número 2 foi inserida dentro da narrativa do movimento óptico, junto com uma série de outros artistas latino-americanos. O vídeo facilmente também vocês encontram no YouTube, e aí tem a obra do Maurício, aparece. Tá? Aqui eu também trago uma obra, a foto da obra Objeto Rítmico na casa do Maurício, que era o apartamento, mais uma vez, né, abrindo só um parênteses, questão da gente ter a importância de pensar gênero. Enquanto o Maurício fazia faculdade, de 53 a 58, ele morou junto com a Maria da Glória Leme na casa, no apartamento dos pais de Maria da Glória Leme,
enquanto ela trabalhava como desenhista para a empresa Dominite Luminárias. E ele estudava. Só para dar um ponto. E aí eu trago também essa questão da obra objeto rítmico. A gente tem aqui um artigo do Ivo Zanini, de 78, falando de uma exposição no Museu La Sarcegal, chamada Panorama da Arte Brasileira, que buscava confrontar o que foi exposto nas primeiras Bienais de Arte de São Paulo com a produção contemporânea da década de 1970. O que é interessante é que objeto rítmico número 2 nunca esteve na Bienal, mas ela ilustra na reportagem como eram as obras das Bienais. E, para encerrar, eu gostaria muito, esse vai ter que colocar, porque eu faço propaganda do Instituto também. Deixa eu fazer o meu final. Espera aqui. Então, eu queria pensar, para além de pensar a obra como signo, de pensar a história do artista, de trazer a possibilidade de trabalhar com documentos fontes primárias dentro de um arquivo, que a gente está falando de um arquivo de mais de 9.000 itens do Maurício, e esse arquivo só existe porque nós temos mulheres que cuidam desse arquivo. Eu acho interessante pensar na questão da circularidade das obras para além das exposições. Porque a gente está falando de uma obra, objeto rítmico número 1, que hoje está no MAC, objeto rítmico número 2, que está em Houston, mas essas obras, quando foram feitas, elas não foram expostas, elas foram recusadas. Então, muitas vezes, a gente vai pensar as obras das exposições, apenas as obras que passaram pelas exposições. E essas obras não passaram, faziam parte do debate crítico e do circuito, a tal ponto que, em 66, Walter Zanini pede a obra para estar na exposição, para estar no MAC, e a gente esquece muitas vezes e eu sei da dificuldade de encontrar documentos com relação a isso, de olhar para esse ambiente da intimidade do dia a dia dos artistas, porque as obras estavam na casa dele, o tempo todo. Né? Então, eu acho que isso é importante. E aí, só para finalizar, objeto rítmico número 2, um país que com ritmo. Tentando se reconstruir, e pensando ela como signo. Fazendo uma coisa construtiva, se ela dá um movimento desse, você tinha sucesso. E a gente junta as duas obras. É isso. Muito obrigada. Bom, gente, vamos dar continuidade. Vou chamar o Marcos Rosa. O Marcos é crítico de arte e pesquisador independente, é doutor em História da Arte e mestre em Antropologia pela Unicamp. Entre 2021 e 2022, realizou um estágio internacional supervisionado por Catherine Dossan, junto ao grupo de pesquisa Atlas, dedicado ao mapeamento da circulação internacional de obras e ideias artísticas. Foi bolsista FAPESP em diferentes etapas de sua formação, incluindo doutorado, mestrado, estágio internacional e treinamento técnico em catalogação documental no arquivo Edgar Leuenhoff, da Unicamp. E sua pesquisa se concentra na pintura abstrata do Brasil na primeira metade do século XX, com ênfase nos trânsitos internacionais de obras, conceitos e agentes artísticos. Obrigada. Bom dia, muito obrigada, Luísa. Muito legal estar aqui. E muito legal apresentar depois da Estela, porque a gente conheceu a pesquisa um do outro no começo. E a gente ficou um tempo sem se falar, e agora a gente está vendo o resultado das duas pesquisas, e a gente estava pensando, gente, será que tem a ver? Será que nosso diálogo é intenso e tal? Eu acabei de ver a apresentação dela e falei, tem muita coisa a ver, tanto pelo período, década de 50, também trabalhei com um artista que desponta como uma referência em abstração, mas uma abstração diferente, são chamadas abstrações líricas, fascismo, que eu chamo de abstração não geométrica, e também porque eu trabalhei com arquivo familiar do MAP. A minha pesquisa, na verdade, foi sobre a recepção desse tipo de abstração nas Bienais de São Paulo,
principalmente a partir de 1957, que é quando acontece a primeira retrospectiva internacional do Jackson Pollock, que acontece aqui em São Paulo. Pollock tinha morrido no ano anterior. E eu, enfim, foi período de pandemia, tive várias dificuldades. Muitos artistas eu não conseguia acessar material. E a família do Mabi me recebeu muitíssimo bem, em especial a Eli Yutaka, e eu tive acesso a muito material inédito e a um volume arquivístico gigantesco, e a pesquisa só aconteceu por causa disso. E o MAB acabou ganhando um peso muito grande por causa do volume desse material mesmo e desse apoio familiar. Bom, para começar, eu vou ler então. Uma das principais referências da abstração não geométrica brasileira, Manabu Mabi nasceu em Kumamoto, no Japão, zarpou com a família em 1934 e chegou ao Brasil aos 10 anos de idade, para trabalhar nas lavouras de café do interior de São Paulo. Sua carreira desponta entre 58 e 59, quando começou a produzir uma obra abstrata que recusava a geometria e recebeu, respectivamente, o Prêmio Lerner e o de Melhor Pintura na Bienal de São Paulo. Na sequência, vieram as premiações na Bienal de Veneza, Paris e Córdoba, e a inserção do artista no circuito transnacional, no qual circulava com apoio do Itamaraty, munido de passaporte diplomático brasileiro e apoiado pelo antigo secretário-geral da Bienal de São Paulo, Arturo Profili, e por José Gomes Sicre, diretor da seção de artes visuais da União Pan-Americana. Só um dado, um dos museus que mais tem obra do MAB está em Washington, D.C., que é o Art Museum of the Americas, que tem uma coleção, acho que são 12 pinturas do Manabu Mabi, que foi adquirida em grande parte pelo Gomes Sicre na década de 60. É um museu, só um dado historiográfico, a gente geralmente pensa a arte latino-americana a partir da geometria. Esse museu é um museu de arte latino-americana formada na década de 60, ou seja, um pouco antes da cristalização dessa historiografia que a gente conhece, que exalta muito a geometria como identidade latino-americana. E esse museu é primordialmente formado por arte de abstração não geométrica. Tem geometria, mas o grosso do acervo é de abstração não geométrica. Bom, paralelamente ao desenvolvimento de sua carreira, estruturou-se uma forma de leitura de sua obra que perdura até os dias atuais. Suas pinturas seriam resultados da fusão entre dois universos rigidamente contrastados: o brasileiro, identificado no uso expressivo da cor, e o que os críticos, os curadores chamam de oriental, evocado na pincelada caligráfica e nas formas ideogramáticas que aparecem na sua pintura. Essa chave interpretativa orientou parte significativa da recepção de sua obra e contribuiu para destacar dimensões importantes da sua inserção cultural e histórica. No entanto, ao privilegiar esse enquadramento, outros aspectos de sua trajetória tendem a permanecer em segundo plano, especificamente aqueles relacionados à condição concreta de formação de sua linguagem pictórica. Esse trabalho se insere nesse ponto. Sem recusar a relevância das leituras centradas na identidade ou na experiência diaspórica, interessa aqui examinar um outro conjunto de mediações ligados ao circuito artístico paulista dos anos 50 e, mais especificamente, às Bienais de São Paulo. A hipótese que eu persigo é que essas instâncias desempenham um papel decisivo na forma como ele pinta. A nossa empreitada é favorecida justamente por essa quantidade riquíssima e bem organizada de registros sobre sua própria trajetória e sobre os bastidores de sua produção. Esse material inclui fotografias, vídeos, autobiografias, comentários pormenorizados sobre muitas de suas pinturas, extensos clippings de jornais, boa parte ainda inédita, imposta à família, e eu não coloquei no texto, mas também obras inéditas que nunca foram expostas, mas que estão lá. Entre esses documentos, encontra-se uma declaração que ele ofereceu à imprensa em 1959, quando recebeu o prêmio na Bienal de São Paulo. Nela, Mabi afirmou que não sofria influência da pintura japonesa, a qual considerava apenas bonita, mas muito técnica e sem emoção, acrescentando que sua produção estava passando de um estilo expressionista abstrato para um mais lírico, ou seja, de um estilo originário nos Estados Unidos para outro proveniente da Europa. O interesse dessa declaração aqui não reside na sua veracidade quanto à influência da pintura ou da cultura japonesa em sua obra, até porque isso vem logo depois de uma exposição de caligrafia asiática japonesa na Bienal de São Paulo e tudo mais. O interesse se encontra em dois outros pontos.
Em primeiro lugar, ela indica que a identidade do artista, frequentemente tomada como chave explicativa de sua produção, não é estável, mas se transforma de acordo com a conjuntura. Esse problema, embora relevante, eu não vou tratar aqui não. O segundo ponto de interesse, que é central nessa apresentação, reside na sugestão de que outras referências, que não propriamente brasileiras e nem japonesas, foram decisivas no momento em que ele consolidava o estilo pelo qual ficou conhecido e alcançou o reconhecimento que destacou entre seus pares brasileiros. Tratavam-se de referências que estavam despontando nas bienais de São Paulo, naquele momento. O expressionismo abstrato havia sido destaque na Bienal de 57, que sediou essa primeira exposição do Dia de São Paulo fora dos Estados Unidos, e as abstrações mais líricas, por sua vez, foram a tônica da Bienal de 59, onde o MAB foi premiado. Essa Bienal ficou conhecida, como alguns de vocês devem saber, como Bienal Taxista, justamente pela quantidade de obra desse estilo de abstrato que recusava a geometria, que foram expostas ali, para desespero de alguns críticos concretistas. Pretendo demonstrar que entre 51, data da primeira edição da Bienal, e 59, quando o MAB consolida esse estilo abstrato e recebe o prêmio, ele experimentou com estilos diferentes e muitas vezes dicotômicos e que não tem nada a ver um com o outro mesmo. Essas experimentações, no entanto, não acontecem ao acaso. Elas parecem ter sido orientadas pelos destaques sucessivos da Bienal de São Paulo e pelas referências que essas exposições introduziam no circuito artístico brasileiro. Ou seja, a hipótese que tentarei demonstrar é que a produção de MAB não se organiza primordialmente a partir de uma identidade cultural prévia, mas ela responde também aqui a um contexto brasileiro que é organizado em torno das Bienais de São Paulo. Quando a primeira Bienal abriu a porta, em 51, MAB vivia em Lins, no interior de São Paulo, e decidida a se tornar artista, mantinha contato regular com o Seibikai, que é um grupo de artistas japoneses que existe em São Paulo desde a década de 30. É um grupo paulistano que em grande parte serve para fornecer apoio, fornecer condições de exposição, mas também ensinar os mais novos a pintar. E desde 49, o MAB também frequentava um outro grupo que funcionava como uma apêndice do SEIB, chamava Grupo Guanabara. Ele foi criado para integrar, dentro do SEIB, para ser um braço ou um apêndice do SEIB que integrasse os japoneses aos artistas de etnias diferentes, para poder favorecer justamente essa integração fora, que eles chamavam de colônia ali. Os dois grupos eram organizados em torno de figuras de imigrantes japoneses que tinham recebido destaque e que eram considerados pelos outros mestres. O Tomohanda e, principalmente, o Yoshia Takaoka, que é esse do autorretrato que vocês estão vendo. Esse autorretrato, inclusive, é uma das razões pelo destaque dele, porque foi um prêmio num salão de arte no Rio de Janeiro, foi uma coisa absolutamente inédita entre os imigrantes japoneses da época, e Takaoka se torna, a partir de então, uma grande referência para eles, e ele é alçado à posição de um grande professor de toda uma geração ali. Segundo os depoimentos do grupo Guanabara, Takaoka considerava Van Gogh e Cézanne como suas principais referências, e ensinava os aspirantes artistas as técnicas dos impressionistas. Essa questão dos impressionistas aparece na boca do Jorge Mori, aparece na boca da Vega Neri, que participava desses grupos, do grupo Guanabara, aparece na boca do MAB, aparece na boca da historiografia sobre esse período. E é meio difícil, confesso que é meio difícil ver isso nos quadros, é complicado entender exatamente o que eles chamavam de impressionismo, na hora que você olha os quadros. Mas, de alguma maneira, existia essa ideia de... Eles referenciavam o estilo de pintura que eles faziam como impressionista. MAB, por sua vez, declarou que até o surgimento da Bienal em 1951, fazia impressionismo e, posteriormente, passou a fazer pintura semi-abstrata. Se é difícil a gente imaginar exatamente o que é impressionismo, o que eles entendiam, quais as condições de conhecimento do impressionismo por essa galera em São Paulo naquele momento, acho que essas duas pinturas aqui ilustram um pouco o que ele quer dizer. A primeira é de data de 49, a segunda é de 54 e as duas são paisagens de Lins, onde o MAB morava. Na mais antiga, há algumas pinceladas que se destacam livremente na superfície e MAB entrega um controle rígido da cor, com predomínio dos tons cinzas e castanhos,
que é um recurso bastante difundido e utilizado entre os paisagistas paulistas dos anos 40. Na obra mais recente, ele priorizou obras retangulares de cor, organizadas por uma grade linear rígida e preta que divide e repercute a ortogonalidade da tela. Uma obra é anterior à Bienal de São Paulo e a outra é posterior à Bienal de São Paulo. No avesso do segundo quadro, ele registrou o contexto da pintura. Pintei esse quadro observando as paisagens atrás da estação de trem de Lins, por volta de 54. Naquela época, gostava de Fernand Léger, o pintor francês, e me lembro que fazia pesquisa de composição e pintura inspirada nele. Mergulhei tão profundamente nesse trabalho que Kenji Morita me trouxe um prato de frango a passarinho e cerveja para o almoço, e assim despertei. Lembro que estava muito delicioso. A tradução foi a família quem fez para mim. O nome de Fernand Léger não é evidentemente gratuito aqui. A declaração de Mabie no verso da tela foi escrita muitos anos depois da execução da pintura. Depois que Léger havia ganhado, portanto, o prêmio na terceira Bienal de São Paulo. A tela, por sua vez, foi pintada no contexto da segunda Bienal de São Paulo, que se prolongou entre 53 e 54, e que contou com uma retrospectiva de Mondrian, que ressoa na pureza dos azuis, amarelos e vermelhos do trabalho de Mabie, bem como na grade preta e nos ângulos retos que organiza a obra. Cabe lembrar que nessa mesma edição, o prêmio de melhor pintura brasileira coube a Alfredo Volpi, que apresentou paisagens cuja composição eram rigidamente ortogonais. Se Mabie havia sido recusado na primeira Bienal de São Paulo, foi aceito para expor na segunda, junto à sua colega do Grupo Guanabara, Vega Neri. Todos os veteranos do Seibicai, Takaoka, Randa, foram, por sua vez, recusados. Entre os membros do Grupo Guanabara, esse é um momento de busca por novos mestres, alguém que pudesse atualizar sua produção em relação aos novos parâmetros da Bienal de São Paulo, que indicava a arte abstrata como um valor cada vez mais inequívoco. Pelo menos 2 artistas do Grupo Guanabara encontraram esse mestre em Samson Flexo, que mantinha em São Paulo chamado Ateliê Abstração, que vai ser chamado de Ateliê Abstração mais para frente, onde supervisionava os alunos no desenvolvimento de uma pintura abstrata e geométrica. Tornaram-se suas alunas Vega Neri e Alzira Pecorari. Mabie não chegou a se tornar membro do ateliê, mas deixou pistas que apontam para sua interação com o professor. Dentre elas, a mais eloquente é um recorte de jornal local de Lins, datado de 25 de agosto de 57, no qual se informa que o pintor iria se mudar para São Paulo a convite do Flexo. Se mesmo antes de residir em São Paulo, Mabie mantinha contato com o mestre de arte abstrata, escolhido pelos seus companheiros do Guanabara, não é de se estranhar que algumas das soluções presentes em suas telas do período se assemelhem às dos membros do Ateliê Abstração, como é o caso da Composição B de 56, as composições de Leopoldo Raimo e de Alberto Teixeira, alunos do Flexo. As composições de Mabie são, no entanto, antropomórficas e derivadas das cenas de trabalhadores das lavouras de café que ele também começou a praticar após a segunda Bienal de São Paulo, na virada de 53 para 54. Na primeira das telas acima, há 2 círculos que configuram postos, cujos donos parecem interagir. A aglutinação de formas azuladas à direita insinua um corpo, assim como as formas pretas à esquerda. Um arco azulado remete à pineira de cafeicultores. Esse tema não é novidade entre os integrantes do Seibicai e se destaca na produção do Tomo Handa, que tomou para si o desafio de ilustrar o cotidiano e a história dos imigrantes japoneses no Brasil. Mas em Mabie, encontramos um recurso que ele também utilizou nas paisagens mais recentes de Lins, a linha preta e densa, que organiza a tela ao dividir o espaço e representar os entes. Sobressaem também nesses trabalhos gestos arquetípicos de inspiração portinaresca. Dentro dessa mesma temática e munido dessa mesma inspiração, Mabie produziu em 56 a obra Carregadores. Ao comentá-la, o artista relacionou às referências expostas na segunda Bienal, notadamente Guernica de Picasso e aos painéis Guerra que Portinari apresentou na Bienal seguinte. Essas citações que eu estou trazendo aqui do Mabie são de um livro de 86, um catálogo grande que ele próprio organizou, e ele colocou muita foto, muita informação de bastidor, e ele comentou várias obras de forma bem pormenorizada, assim. E é uma fonte riquíssima para a gente ver o desenvolvimento do trabalho dele.
Essa obra é uma variação do mesmo tema, mas foi pintada em 58, e a linha preta abandonou o caráter arquitetônico. Mais dinâmica, ela cria agora um grafismo rendilhado. Desse universo que parecem despontar boas partes das composições que tomaram um corpo em sua pintura abstrata. Ao comentar essa obra de 57, o artista explicou o seu processo de criação, que desaguava na abstração pela decomposição de figuras humanas. Empenhava-me em compor figuras humanas e paisagens ou natureza morta por meio de linhas e formas. Entretanto, ao retirar experimentalmente o figurativo da tela, surgiu o Sol de Inverno. A grande virada de sua carreira vai acontecer um ano depois dessa tela, ou seja, depois dessa tela aqui, na primeira edição do Prêmio Lerner, em São Paulo, ocasião para a qual preparou telas em um estilo que nunca havia apresentado antes e que caracterizou como expressionismo abstrato. A grande maioria das obras que foi possível identificar entre aquelas apresentadas nessa exposição caracteriza-se por linhas pretas que cumprem papel caligráfico. As composições lembram ideogramas, mas derivam, na verdade, de gestos enérgicos de trabalhadores na lavoura, ou seja, de um vocabulário cortinaresco picassiano. É isso que revelam os cadernos com os estudos para a execução das obras. Boa parte dessa pintura também se organiza a partir do preto, em contraposição a um fundo que tende à monocromia. It oriental, especificamente, é realizado apenas com preto em contraste com o branco. Vitorioso, que é a outra tela que estava lá atrás, que também foi submetida ao Prêmio Lerner, segue a mesma gramática. A datação dessas obras é de poucos meses depois da mostra de Pollock, na quarta Bienal, e, consequentemente, da exposição de 5 telas de Franz Kline que acompanharam o pintor dos Britten, recém-falecido. Na ocasião, 3 críticos internacionais que haviam composto o júri acusaram na imprensa a representação brasileira de ser tediosa e dissecada pelo excesso de abstração geométrica. O mais conhecido entre eles, Alfred Barr Jr., justificou a premiação de Krajmer, que foi considerado o melhor pintor brasileiro daquela edição, afirmando que ele se destacava como um sopro criativo por ser um dos únicos que não apresentava diagramas. A centralidade que esse prêmio já havia assumido no meio artístico brasileiro nos leva a supor que um artista emergente estivesse atento a tudo que dissesse respeito a ele e que levasse em consideração seus movimentos ao produzir seu próprio trabalho. Não por acaso, Kline parece ter sido a principal referência de Mabe nesse momento, o pintor norte-americano das pinceladas fuliginosas, um artista que admirava os impressionistas, de cujas cenas urbanas derivavam suas composições abstratas. Tanto o trabalho de Kline quanto de Mabe são comumente associados pela crítica à caligrafia asiática. Ambos também exploravam as marcas de tinta escorrida e a relação complexa entre figura e fundo, ao utilizar o preto e o branco como positivos, ora reforçando um, ora o outro. A esse respeito, Kline descreveu seu propósito com a intenção de estabelecer formas positivas, tanto com o preto quanto com o branco. Em It oriental, Mabe também experimentava com o aspecto inacabado e com a recusa dos materiais convencionais típicos da arte norte-americana que passava a conhecer naquele momento. A pintura foi realizada sob compensado de madeira. A cor escura desse suporte realça a fluidez e a transparência da tinta. Em algumas passagens, o suporte permanece visível, compondo notas marrons que contrastam com a superfície branca e reafirmam a materialidade inusual e um tanto bruta dessa pintura. Não por acaso, nesse momento, Mabe também estava experimentando com a técnica de gotejamento derivada de Jackson Pollock, que demandava que a tela fosse disposta no chão e não no cavalete. As 2 obras a seguir pertencem à família, que as data de 57. Se essas obras não são plenamente abstratas, há outra, sem registros ou datação, também pertencente ao espólio do artista, na qual o gotejamento assume protagonismo e dividiu o espaço com as pinceladas largas e pretas derivadas de Franz Kline. Não sabemos se essas obras, cujo vocabulário deriva de Pollock, chegaram a ser expostas nos anos 50. A maior e avermelhada não recebeu nem assinatura. Esse descaso sugere um estatuto mais privado dessas pinturas que poderiam ter sido apenas experimentos por seu criador. O mesmo não acontece com It oriental e Vitorioso, que foram assinados, expostos e incorporados à circulação pública da sua obra. Um ano depois de ter realizado essas obras, Mabe teve 3 telas aprovadas para exibição na Bienal de São Paulo, e com elas foi condecorado o melhor pintor brasileiro. Dessas, foram localizadas fotografias coloridas de 2. Diferentemente das submetidas ao Prêmio Lerner,
As obras enviadas ao Ibirapuera priorizavam áreas de cores diversas. Composição móvel ainda apresenta grafismos lineares, embora eles não sejam mais os protagonistas da tela. Não foi possível localizar nenhuma justificativa do artista para essa mudança, que ele vai chamar também de uma passagem para um estilo mais lírico na sua produção, mas levanta a hipótese de que ela tenha envolvido um cálculo quanto à pertinência de suas obras às convenções que separavam desenho e pintura nas Bienais de São Paulo, o que gerava implicação na própria competição entre os artistas, distribuindo entre uma ou outra modalidade. A querela entre desenho e pintura apareceu na coluna de Lorival Gomes Machado, que Lorival Gomes Machado mantinha na imprensa da época, logo depois da quarta Bienal, na qual Franz Klein e Jackson Pollock foram expostos. Lorival havia sido um dos juízes e comentava as decisões de premiação, explicando que Guttuso foi desclassificado do prêmio de melhor desenhista por apresentar obras coloridas, o que caracterizaria pintura e não desenho. No mesmo artigo, Gomes Machado afirmou não considerar como pintura as obras de pinceladas pretas sobre branco dos calígrafos japoneses expostos na Bienal, classificando-as como desenho. De fato, se Mabe tivesse submetido obras com Mítica Oriental, sua competitividade na categoria pintura poderia ser colocada em xeque, inclusive pela presença de José Gomes Sicre no júri de 59, quando ele foi premiado. O mesmo crítico que havia coberto a morte norte-americana na Bienal anterior e caracterizado na imprensa internacional as obras de Franz Klein como desenho a bico de pena. Nesse contexto, a adoção de composições cromáticas mais extensas nas obras apresentadas por Mabe em 59 não pode ser dissociada dessas condições de julgamento. Ao deslocar o equilíbrio entre grafismo e cor, o artista não apenas transformava sua linguagem, mas a inscreve de maneira mais inequívoca na categoria pintura, tal como ela era então operada no interior da Bienal de São Paulo. É também nesse enquadramento que se torna possível compreender a premiação que recebe e a rápida ampliação de sua inserção institucional, diretamente vinculada às formas de classificação e legitimação que organizavam o circuito.